Olá, eu me chamo Felipe Santos, sou artesão, trabalho com crochê. Comecei a aprender essa técnica em 2015 e de lá para cá vim me desenvolvendo mais, não é? E nesse curto período eu frequentei algumas feiras de artesanato, né, como a Expo Goitá, aqui na minha cidade, a FENEARTE, né, aqui em Pernambuco. E venho, através desse mini workshop, apresentar a vocês técnicas e alguns pontos básicos para vocês também começarem a se desenvolver nesse mundo do crochê, né? Espero que vocês gostem. E esse workshop ele é incentivado pela Lei de Auxílio Emergencial Cultural, a Lei Aldir Blanc, aqui do município de Glória do Goitá. No crochê é trabalhado com alguns tipos de linhas e alguns tipos de agulha. Essas linhas e agulhas vão resultar em diferentes peças em questão de espessura, de textura, tamanho e maciez, né, da peça, dependendo do tipo de peça que você queira confeccionar. Então, a gente tem esse exemplo de marca de linha, né, que eu uso bastante. E na embalagem a gente consegue encontrar algumas informações importantes, como o número da cor e o nome da cor, junto com o lote. Então, sempre que comprar uma cor, é bom comprar do mesmo lote, se for mais de uma linha. E a gente também encontra a numeração que se indica para a agulha de crochê, que aqui é 2,5 ou 3 milímetros. E a gente também tem já esse outro tipo de material, que é a lã, né? Que essa é a molê, é o nome da lã. A gente também vai encontrar o lote e o número da cor. Ainda no rótulo a gente tem o tex, que ele vai indicar a espessura desse fio. Então, se eu for trabalhar com fios de marcas diferentes, quando o tex for próximo à numeração, a espessura do fio é igual. E aqui a indicação da agulha, 2 ou 2,5 milímetros. Por que vem com duas numerações de agulha? Tem gente que tem um ponto mais folgado e tem gente que tem um ponto mais apertado. Quem tem um ponto mais folgado pode trabalhar com agulha mais fina, e quem tem um ponto mais apertado com agulha mais grossa. Isso para ajustar o seu ponto, para não ficar um trabalho com pontos muito abertos nem muito fechados, para no final ficar com um bom resultado, um bom acabamento do seu trabalho. Nós trabalhamos também com o barbante, não é? Existem vários tipos de barbante e barbante com numerações. Existe barbante com número 4, número 6 e o número 8. Esse é o número 6, aqui a gente encontra o número do lote, a gente encontra o tex, também a numeração da cor, né, que é o vermelho, e a indicação da agulha, que essa aqui é 3,5. Aqui ó, de tricô também. E agulhas, vamos começar então por essa aqui de inox. Ela é número 0,75 milímetros, né, para trabalhos bem delicados, linha bem fininha, né? E esse número vai crescendo. Então a gente tem agora aqui uma de 1 milímetro e 2 milímetros, né? Então, de um lado ela é 2 milímetros e do outro lado ela é 1 milímetro. Já temos aqui esse outro modelo de agulha, 3 milímetros, que já é um outro tipo de material e é de uma pontinha só, né? E também tem essa daqui, ó, bem grossa, né, bem espessa, para trabalhos maiores, mais pesados, número 10 milímetros, para um cesto de barbante, um tapete de malha, esse tipo de material. Também a tesoura para fazer arremate. Então, no crochê nós trabalhamos com as mãos, né?
utilizando nossas mãos, a esquerda para segurar o fio, e a laçada inicial nós vamos pegar o fio, passar por trás do indicador, pela frente do dedo médio e deixar por trás dos demais dedos. Ó, aqui fica dessa forma. Então, mais uma vez, passa por trás de um, pela frente do outro e deixa o resto. Ou então você pode passar somente pelo indicador também, né? Segurando aqui com o dedão e prendendo bem o fio. A agulha, existem duas formas, né, de segurar a nossa agulha. Você pode segurar ela dessa maneira, que é a que a maioria das pessoas seguram, ou dessa forma, né? Você vai utilizar mais confortável para você, que seja mais prática. Eu seguro mais dessa maneira. Então, a agulha deve ficar com a ponta, o gancho apontado sempre para o lado do seu corpo, para o lado da mão direita, porque para introduzir a laçada, né, pegar o fio, se eu passo ela virada para o outro lado, ó, ela escapa. Então eu não consigo trabalhar os pontos. E se eu viro ela para mim, ela sempre vai prender na linha e eu vou conseguir fazer os pontos. Então, a laçada inicial, que é como começa o trabalho, você dá um giro completo da agulha na linha. Ó, aí vai formar aqui essa volta, nós vamos segurar aqui com o dedão e com a agulha virada para você, vai pegar uma laçada, né? Passar pelo fio, a gente chama de pegar a laçada e passar por essa argola. Dessa maneira aqui. Então a gente pode apertar o fio um pouquinho, né? Esse aqui aponta e tá feita a nossa laçada inicial. Se puxar aqui a gente desmancha, e outra forma da gente fazer ela é sem a agulha, utilizando somente as mãos, que nós vamos fazer então um E, né? A ponta virada para um lado e a do novelo para o outro. Vamos formar um E e segurar aqui bem no meio. Pegar o fio do novelo e passar por dentro da nossa argola formada. Ó, dessa maneira aqui, e puxa. Daí então é só ajustar aqui, ó, para não ficar muito grande. Essa é a laçada inicial. Então, para fazer as correntinhas, nós vamos começar pela laçada inicial. Em seguida, ó, dessa maneira, segurando o fio, né, uma agulha virada para mim, eu vou pegar uma laçada e passar essa linha por dentro desta argola que a gente tinha formada. Dessa maneira. Ó, pega, segura aqui, pega a laçada e passa por dentro da argola. A agulha virada para mim, pego e passo por dentro, por dentro da argola. Sempre isso, somente isso, na verdade. Pega e passa pela argola. Ó, já vai formando aqui as nossas correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Essa que está na agulha a gente não conta como correntinha. Ó, esse é o processo das correntinhas. Pegando aqui assim, ó, puxando, o fio prende, né? E passa pela argola. Ó, se eu fizer mais folgado, como vai ficar? Então, mais folgado assim,
não é ideal de trabalhar aqui dentro desses pontos. Então, ó, aqui a gente tem a laçada inicial, não conta como corrente, e subindo a gente tem as nossas correntinhas. Em cada correntinha é formado esse Vzinho. Sempre a gente vai encontrar esse Vzinho e contar isso como uma correntinha. Ó, aqui a gente tem um lado certo, o nosso avesso, né? Como fica. Ó. Essas são as correntinhas. Agora que nós já temos esse cordão de correntinhas, nós vamos começar a fazer então os pontos baixíssimos. Então a gente segura dessa maneira, né, o trabalho. A gente sempre trabalha no crochê da direita para a esquerda. Direita para a esquerda as peças, sempre. Então, deitando assim, o nosso cordão, né, a gente vai trabalhar pegando, pulando, né, essa primeira argola. Então a gente tem a primeira correntinha, nós vamos pular. A argola não conta, né? Aqui, ó, primeira. Na segunda, nós vamos introduzir a nossa agulha pelo Vzinho, tá? Pegar uma laçada e passar por dentro desse Vzinho. Em seguida, nós vamos passar de novo essa laçada por dentro da argola que a gente tinha. Esse é o ponto baixíssimo. Ó, no ponto seguinte, nós vamos introduzir nossa agulha, pegar uma laçada e puxar por dentro dessas duas argolas que estão na agulha. A da correntinha e a outra que já tinha formado. Passo por um e passo pela outra. Então, ó, aqui, ó, a gente sempre vai pegar entre os Vzinhos das correntinhas, tá? É bem visível. Ó, esse foi o último que eu trabalhei. No seguinte, eu introduzo a agulha e puxo a laçada. Então, ó, aqui vai ficando os nossos pontos baixíssimos. Dessa maneira. Agora, a gente vai trabalhar os chamados pontos baixos, né? Que vem depois dos pontos baixíssimos. Com o nosso cordão de correntinhas, mais uma vez. Então, a gente tem aqui, ó, nossas correntes. Tá aqui trabalhada a nossa última corrente. A gente vai subir 2 pontos para dar altura do ponto baixo. Então a gente vai fazer uma corrente e contar. Na terceira corrente é que a gente vai começar a trabalhar. Eu vou introduzir a minha agulha nela, pegar a laçada, passar por ela. Então vou ficar com 2 laçadas na agulha, tá? Eu vou pegar outra laçada agora, lá atrás, e passar por essas 2. Passo por uma e passo pela outra. Esse é o ponto baixo. Então na seguinte, ó, eu introduzo a agulha, pego uma laçada e passo pela correntinha. Fico com 2 argolas na agulha.
Então eu vou pegar outra laçada e passar por essas duas argolas. Então, ó, aqui nossos pontos baixos vai formando eles aqui, ó, um Vzinho em cada um deles. Então, mais uma vez, a gente repete da mesma maneira. Introduz a agulha, puxa uma laçada com duas argolas na agulha, pego outra laçada e passo por elas. Então, ó, essa movimentação de mão pode ser feita para auxiliar, tá? Então aqui, ó, nossos pontos baixos, como vão ficando. Aqui, ó, a gente subiu uma corrente para dar altura, conta com o primeiro, a gente tem o segundo. E a gente encontra sempre, ó, esse Vzinho em cada ponto baixo. Agora eles ficam em pé, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 com as correntes que a gente fez para subir. Aqui em cima do ponto, a gente vê como fosse correntinhas formadas, não é? Os Vzinhos das correntes. Então, depois a gente vai trabalhar em cima dessas bases, introduzindo a agulha aqui, pegando essas duas alças, esse Vzinho, para fazer o ponto em cima dessa carreira, né? A gente chama de carreira. Ó, pegando aqui as duas alcinhas. Então a gente trabalha aqui até o final. Quando eu chegar no final, para vocês verem, ó, como fica, para trabalhar a segunda carreira, chegando aqui no final, aqui a gente tem o último ponto trabalhado. Esse seguinte não trabalha porque é o nosso nó, aquele nó inicial. Então, se eu for trabalhar nele, vejo que eu introduzo a agulha, né? Ele vai folgar a nossa laçada e pode desmanchar o trabalho. Então a gente não vai fazer nada nele. Depois a gente arremata ele escondendo. Terminada a carreira, para dar continuidade, a gente vai subir uma corrente para dar altura do ponto baixo e vamos virar o nosso trabalho. Que a gente trabalha da direita para a esquerda, sempre. Direita para a esquerda. Bom, virado o nosso trabalho, a gente vai, ó, introduzir nossa agulha, pegando as duas argolinhas do ponto sempre. Então, eu passo a agulha, ó, e olho em cima se eu conseguir pegar realmente o Vzinho completo. E trabalho normalmente. Puxo uma laçada por ele, estou com as duas argolas, pego outra laçada e tiro as duas. Dessa forma eu sigo trabalhando em cima dos outros pontos, ó, sempre pegando aqui, ó, nesse espacinho que a gente consegue ver. Introduzo a agulha, aí eu vejo, ó, se eu peguei as duas argolinhas e puxo a laçada por elas. E termino de fazer o ponto baixo, tá? Dessa forma a gente segue fazendo os pontos.
Então aqui ó, a gente consegue ver os Vzinhos se formando outra vez. Da mesma maneira em cima, ó, as argolas outra vez. Então a gente segue trabalhando até o final e quando chega lá no final sobe outra corrente, vira o trabalho e volta fazendo. Isso a gente vai crescendo o nosso trabalho e vai dar comprimento, indo e voltando sempre até atingir o tamanho que a gente quer com esses pontos baixos. Agora nós vamos confeccionar os meio pontos, ou então meio ponto alto, não é? A gente vai fazer novamente correntinhas para a gente iniciar. Então aqui na última a gente precisa da altura do nosso ponto. Então a gente vai fazer 2 correntes e voltar para trabalhar na nossa terceira corrente, nossa quarta corrente, perdão. Eu vou pegar uma laçada, sem passar ainda pela argola, pego uma laçada, entro agora na corrente e pego outra laçada, passo pela corrente. Agora eu tenho essas 3 argolas na agulha. Eu vou pegar outra laçada e passar por elas 3. Eu posso passando de uma em uma, passar por todas as 3. Dessa maneira vai ficar o nosso meio ponto alto. Pego uma laçada, depois entro na corrente, aí eu pego outra laçada e passo pela corrente, ficando com 3 na agulha. Pego depois outra laçada e passo por dentro das 3. Então assim vai formando o nosso meio ponto. E é só repetir. Pega a laçada, entra na argola, na corrente, né? Puxa uma laçada, fico com 3. Depois pego outra laçada e passo pelas 3. Então, ó, assim vai ficando nossos meio pontos, as correntes para dar altura e 1, 2, 3, 4 correntes, sendo que a primeira também conta como ponto. Então 1, 2, 3, 4, 5 e a gente segue por toda a extensão dessa forma até chegar na última, para depois virar subindo 2 correntes e voltando da mesma maneira. Ó, no final, quando chegar lá, a gente sobe 2 correntes, vira o nosso trabalho e repete. Entrando aqui no primeiro ponto, ó, a gente pega a laçada, introduz a nossa agulha e pegando, ó, da mesma maneira que o ponto baixo, as 2 argolas de cima, passa a nossa laçada, ficando com as 3 e tira essas 3, passa a nova laçada por dentro dessas 3 argolas, formando meio ponto, e repete, introduzindo no ponto seguinte e fazendo essa repetição até chegar no final. Então, ó, assim, indo e voltando vai crescer o nosso trabalho. Então agora a gente vai trabalhar o ponto alto, né, os chamados pontos altos. Aqui a gente tem o nosso cordão de correntinhas outra vez. E aqui a partir da última nós vamos trabalhar 3 correntes. 1, 2,
3, para dar a altura do nosso ponto alto. Então a gente vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. A quarta é a base desse ponto alto, que são essas 3 correntes, e a gente vai trabalhar a partir da quinta, né? Então a gente vai pegar a laçada, passar pela quinta corrente a contar da agulha e introduzir e pegar outra laçada. Essa laçada a gente vai passar por dentro dessa corrente, ficando com 3 argolas na agulha como um meio ponto. Porém, a gente vai pegar uma laçada, passar somente por 2 dessas argolas, ficando com 2 de novo. Vamos pegar outra laçada e passar por essas 2. Dessa maneira vai formar aqui, ó, o ponto alto. Então, ó, pega uma laçada, entra na próxima corrente, pego outra laçada e passo pela corrente, ficando com 3 laçadas na agulha. Pego uma laçada e passo por dentro somente de 2, e depois pego outra laçada e passo pelas 2 que restam. No seguinte, ó, é só repetir. Pego uma laçada, passo pela trança, puxo uma, passo por 2 e passo por 2. Assim, ó, vai ficando, formando nossos pontos altos, ó, as correntinhas para dar altura. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, dessa forma, ó, aqui em cima, formando sempre aquele Vzinho. E aqui, para virar, quando chega no final, a gente sobe novamente 3 correntes para dar nossa altura, vira a peça, pego a laçada e no ponto seguinte, ó, pegando as 2 argolinhas do ponto de cima, o Vzinho, sempre pegando 2, a gente vai trabalhar o ponto alto. E seguir dessa forma, fazendo ponto alto em cima de ponto alto, né? E aqui a gente vai crescer a peça. Então, agora que a gente já conhece, né, a nossa confecção desses pontos, a gente vai para o chamado gráfico, que são os desenhos desses pontos, as abreviações dos nomes desses pontos, que existem peças que têm gráficos, são os desenhos, as representações deles em desenhos, que a gente consegue identificar para confeccionar uma peça. Então aqui a gente tem a representação de cada um e eles, né, que a gente acabou de fazer. Cada um desses vai ter um correspondente. Então aqui, o primeiro, ó, nós vamos ter as correntinhas, né, que pode ser representado por esse desenho ou esse desenho, um círculo ou um círculo achatado, são as correntinhas. A abreviação é essa aqui. Então aqui, ó, nossas correntinhas. Então quando se vê esses desenhos, se faz esse trabalho. Aqui é o desenho do ponto baixíssimo, a abreviação PBX, que vai ficar, ó, dessa maneira, trabalhado em cima das correntes, os pontos baixíssimos aqui, ó. Seguindo, a gente tem o ponto baixo, que pode ser representado por uma cruz ou um X. A abreviação é PB. Aqui, ó, quando se vê uma cruz ou um xizinho, é a representação do ponto baixo. Aqui, ó, o meio ponto
ou meio ponto alto também, né? A abreviação é MPA. Então, ó, dessa forma fica o meio ponto. Então a gente tem o ponto alto, que é um Tzinho cortado aqui, feito meio ponto, só que cortado. PA é a abreviação, ponto alto. Então aqui, ó, a gente tem o ponto alto. Ó, você vê o Tzinho aqui cortado no meio. A gente também tem outros pontos mais elaborados, completos, que é um quadrado, um ponto alto aberto. Esse quadrado é aberto, tá? Um ponto alto aqui, duas correntinhas aqui, ó, e outro ponto alto aqui. Então forma esse quadrado, duas correntinhas e um ponto alto. Aqui embaixo são 4 pontos altos, um quadrado fechado. 1, 2, 3, 4. Quando se vê essas duas formas, quer dizer isso, né? Então, esse é o gráfico. Numa aplicação prática aqui para vocês, ó, com essa revista, para vocês verem um gráfico simples com esses pontos que você já consegue confeccionar a partir desse gráfico, ó, bem simples. Então aqui a gente tem o desenho do gráfico, que é a legenda, ó, correntinha e ponto alto, são os únicos pontos usados. E aqui começa aqui embaixo, ó, com as correntes, sobe 3 para dar a altura do ponto alto e volta trabalhando 2 pontos altos, duas correntes em cima, ó, da base, 2 pontos altos, e segue dessa forma até o final. No final vira, sobe 3 correntes e volta fazendo só pontos altos. Então aqui, ó, são as carreiras. Cada carreira dessa forma ele divide em uma cor. Aqui, ó, na imagem, né, você vê como vai ficar. Aqui a gente tem o biquinho, ó, com esse formato relevo. É trabalhado, então, do último ponto alto 3 correntes e um ponto alto no mesmo ponto de base, feito 2 correntes, e no ponto seguinte trabalhar 2 pontos altos aqui, ó, em cima do ponto seguinte. Depois pula 1, 2, 3 pontos altos e trabalhado 2 pontos altos e 2 correntes, e segue dessa maneira. Aqui, ó, é o gráfico deste. Já consegue se confeccionar só com esses pontos básicos, e outra infinidade de gráficos também tem, né? Utilizando também esses pontos básicos, nós já conseguimos confeccionar uma flor para aplicação. Então, essa flor a gente vai começar pelo anel mágico, ou chamado também círculo mágico. Já é diferente do nó corrediço, né? Aquele laçado inicial que a gente trabalhava. O anel mágico, a gente vai prender ele aqui, ó, com o nosso dedo, e dar uma volta nesses 2 dedos com o fio. Então a gente segura aqui para não escapar e tira os dedos. Então a gente vai trabalhar nessa argola que a gente fez aqui, nessa volta, tá? Então, de que maneira a gente trabalha? Sempre segurando aqui, ó, esse fio, eu entro a agulha nessa argola e pego aqui para fazer uma corrente, para prender. Pronto, agora tá presinho. Então eu vou trabalhar pegando para esse lado, pegando os 2 fios, sempre pegando os 2 fios. Então eu trabalhei aqui. Eu trabalhei aqui uma corrente, né, para prender, que vai contar como ponto baixo. Vou fazer outra corrente e aqui dentro eu vou pegar e trabalhar um
ponto alto. Outra vez, outro ponto alto. E mais um ponto alto. Vou trabalhar 3 pontos altos. Faço uma corrente. E agora eu vou fazer um ponto baixo. Tá feita a nossa primeira pétala. Vou fazer uma corrente, pegar a laçada e trabalhar 3 pontos baixos. Faço um, depois o segundo e o terceiro. Uma corrente e novamente um ponto baixo. A segunda pétala já está pronta. Uma corrente, 3 pontos altos. Então ele é trabalhado, cresce de um lado e diminui do outro para dar esse formatinho da pétala. Então o que você faz de um lado, você espelha do outro baixando, né? Faz uma corrente, 3 pontos altos. Uma corrente novamente e um ponto baixo. Já tenho aqui, ó, 4 pétalas. 1, 2, 3, 4. Vamos trabalhar mais uma. Fazer novamente outra pétala. Aqui, ó, é o nosso término. Eu vou segurar aqui e essa ponta eu vou puxar ela e ela vai, ó, apertar esse trabalho. Ó, eu puxo e ela vai fechar aquele círculo. Aí vai dar aqui a forma. Eu puxei esse fio lá atrás, ó, esse daqui eu vou cortar depois e arrematar lá atrás também, amarrar no outro e arrematar. Aqui, ó, tem uma florzinha dessa na cor branca. E também já tenho esse outro tipo de flor que segue mais ou menos a mesma ideia, mas é trabalhado um círculo de pontos baixos primeiro e depois trabalha essas pétalas aqui e depois as de trás. E são técnicas que você vai depois conseguindo aprender melhor como executar, né, conforme a prática. Agora nós temos aqui esse colar que é trabalhado também nos pontos básicos, trabalhado todo somente em correntes, em trancinhas. É um cordão, vários cordões de várias cores aqui com trancinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cordões de trancinhas que aqui ao final eu uni elas, ó, amarrando todas e dei um nó depois nas pontas e amarrei elas, ó, torcendo para ficar assim nesse formato, né, desse jeitinho. Então ela é trabalhada toda em trancinha, ponto básico do crochê. Você já consegue confeccionar aí várias peças, né, vários tipos de peças